O tema da mensagem é o tema do propósito. Aos que me honram, honrarei. 1 Samuel capítulo 2, verso 29 diz: porque pisaste, isso é Deus falando, atenção, deixa eu situar e dar um contexto para que você possa entender melhor. Deus enviou um profeta para falar com o sumo sacerdote Eli. Eli era um sumo sacerdote antes do ministério de Samuel. E Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. E Eli, já muito idoso, e não só por causa da idade, mas ele era aquele tipo de pai que não consegue repreender os filhos. Não só pai e tem mãe que é assim também. Que mesmo os filhos fazendo coisa errada, não consegue pôr limite, não consegue dizer, ei, não vai fazer isso não, pode parar por aí, conversa é essa? Filho quebrando as coisas em casa, filho chegando fora de hora, fazendo tudo errado. Tem pais que não conseguem pôr limite. E no caso de Eli, a coisa estava tão séria, irmãos, que os filhos dele, sendo sacerdotes, ou seja, eram responsáveis por ensinar ao povo, por receber as ofertas do povo, que eram trazidas, ofertas que representavam o perdão de pecado. Eles faziam, irmão, churrasco com a oferta, não santificava, eles tinham direito de comer, era na lei, a lei dizia que eles tinham, o alimento deles vinha do altar, mas primeiro era oferecido a Deus. Depois que a parte que foi oferecida a Deus tivesse sido apresentada, queimada, o que ficava como alimento para eles. Mas diz a Bíblia que eles não queriam nem conversa. Já pegava lá o melhor que tinha, e não achando pouco essa desonra a Deus, diz o texto sagrado que Ofni e Finéias começaram a levar meretrizes, prostitutas, para dentro do tabernáculo. Como eu falei na mensagem passada, seria o equivalente a fazer prostituição dentro da igreja, dentro. E eles não faziam isso escondido, não. Se você ler o texto, você vai ver que formavam-se grupos de mulheres na porta da tenda da congregação, esperando por eles. E o povo começou a se desviar. E como Eli não tomou nenhuma atitude, Deus enviou um profeta que disse, agora sim, verso 29, por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos ou de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Verso 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetualmente, para sempre, porque ele era descendente de Arão. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, Por quê? Porque aos que me honram, disse Deus, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados, desmerecidos, desvalidos. Ele está dizendo, havia uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família, que vocês seriam sacerdotes, sumos sacerdotes, perpetuamente. Perpetuamente, a família de vocês, para sempre, seriam líderes da adoração do meu povo. Mas agora longe de mim tal coisa. Alguém uma vez me perguntou, pastor, mas isso não faz com que a Bíblia se contradiga? E eu perguntei, por quê? Porque também não está escrito que Deus é homem, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa? Sim, daquilo que ele prometeu, daquilo que ele propôs. Mas quando o homem quebra a sua parte, quando o homem não cumpre o seu lado, a promessa é inválida, porque a promessa está baseada em aliança, acordo de fidelidade.
Você está me entendendo? Sim ou não? Se nós formos fiéis, nem tenha dúvida, Deus já permanece fiel. Ele disse: não vou manter isso, porque eu vou honrar quem? Aos que me honram. Os que me honram é que eu vou honrar. Os que me desprezam vão ser desprezados também, desmerecidos, desvalidos. Tá claro? Amém? Então, irmãos, quando nós paramos para pensar nisso, quantas vezes, até mesmo nós, temos honrado mais outros do que a Deus? Não é que não temos que honrar outros. Note, a Bíblia é clara no Novo Testamento. Você tem que pagar a quem você deve. Diz o texto sagrado: a quem você deve honra, honre. A Bíblia não é contra a que eu seja justo, a que eu seja correto nas minhas questões pessoais, sociais. Não. Como cidadão, nós temos que dar exemplo. Mas eu digo, quando a pessoa coloca qualquer coisa e qualquer um acima de Deus. Uma vez, no final de campeonato, a turma sabe que eu gosto muito de futebol, e o meu time estava na final, e era a final na hora do culto. Aí perguntaram a mim: vai ter culto, pastor? Eu falei: ué, por quê? Eu não liguei uma coisa a outra. Aí alguém falou assim: não, eu achei que o senhor não ia marcar, não. O senhor não pensou em marcar para de manhã, não? Eu disse: por quê? Depois que eu fui entender, olha aí o malandro, pai. Quer que eu boto o culto para de manhã para não atrapalhar o time? Eu falei: não, querido, o culto vai permanecer no mesmo horário. Mas pastor, o senhor torce pelo mesmo time que eu? Eu digo: é. Vou estar torcendo que ele ganhe. Quando terminar o culto, eu vou dar uma olhadinha lá. E se for campeão, Mas eu não vou perder meu culto. Não. Amém? Se houver uma necessidade, não é o horário. Se o culto é pela manhã, se ele é à tarde, se ele é à noite, irmãos, isso não há uma regra para isso, não, irmãos. Se convencionou em boa parte das igrejas o culto principal ou ser pela manhã ou à noite. Mas muitas igrejas têm cultos em 2, 3 turnos, 4 turnos. E não tem problema, não. O importante é que você cultue. Aí o esperto falou assim para mim: então, pastor, é só esse domingo agora? Eu vou assistir o culto ali? O culto é lá 9 horas da manhã. Só esse domingo, mas domingo que vem eu tô de volta. Bom, você mostra a quem você honra, ao que você ama. Olha para o teu irmão sério, olho a olho, e fala: tá ouvindo? Tá entendendo? Eu falei de jogo de futebol, mas quantas pessoas trocam por um passeio, por uma festa? Quantas pessoas trocam, irmãos, por um cinema? Não estou com a fim de, estou com cabeça hoje não. Irmão, já ouvi isso. Eu não estou com cabeça para ir para a igreja hoje. Eu falei: vai com os pés. Não é? Mais fácil. Aí perguntaram: mas você não cansa não de ir para a igreja? Eu digo: não, vou correndo. Não vou correndo. Já fui muito andando, mas não vou correndo, eu não canso não. Chego lá tranquilão. Amém, irmãos? Quem é que você honra? Nós dizemos que cremos na palavra, mas será que cremos mesmo? Olha o que nos diz em Mateus capítulo 10, no verso 37 ao 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você já parou para pensar como isso é pesado? Quem ama pai? Quem tem pai ama. Pastor, meu já foi, mas eu amava também. Amém. Maravilha. Não tem problema de você amar seus pais, pai e mãe. Não tem problema nenhum de você amar seus filhos.